Então, gente, hoje nós vamos conversar sobre Kabbalah, né? Kabbalah com enfoque na energia de 2015. Que 2015, ele será o ano, segundo a minha visão, pelo que eu estudo, regido por Marte, né? Marte será o regente de 2015. Quando que entra essa regência? Quando a gente fala 2015, ou o ano que chega, a gente já pensa automaticamente, isso é quando virá o calendário gregoriano. Esquece. Calendário gregoriano, ele dá só um empurrãozinho porque nós mesmos potencializamos esse arquétipo de datas desse calendário. Mas o real mesmo, o real é o ano novo astrológico de 2015. Será dia 20 de março de 2015. Então ali a gente tem o quê? A gente tem a entrada da energia do ano de Marte, que fará uma mudança, uma alteração total de acordo com essas linhas de conhecimento, né? Então fica, vamos lá, para os astrólogos, para quem gosta de astrologia, aonde a pessoa tem Marte no mapa, será um lugar de grande proeminência de trabalho para o ano de 2015. Então aí os astrólogos observando como tem a energia de Marte ali numa leitura astrológica, ele entende como que será a energia de 2015, né? Por que isso? Só para vocês entenderem. Na astrologia, quando você faz a leitura de um posicionamento astrológico, é como a pessoa lida com aquela consciência. Então o mapa é a pessoa. Então você tem a distribuição dos planetas ali no mapa astrológico, fazendo com que a pessoa lide com a captação dessa energia ou essa consciência, né? Então quando a gente fala da energia de Marte, a gente entra na Kabbalah, na energia dessa Sefirah, ou Séfira, como alguns falam. O que é Sefirah ou Séfira? É uma consciência angélica. Então, na verdade, uma das pontes para o entendimento da Kabbalah, que eu gosto de utilizar essas palavras como sinônimo dela, captação, né? Conexão, recebimento, essas são palavras que estão associadas à palavra Kabbalah. Então aí que entra a conexão com o anjo. Porque o anjo, o que a gente pode colocar? Quer ver vocês entenderem? Que é a minha visão, óbvio, né? Você tem o grande arquiteto do universo, ou você tem Deus, ou o nome que você queira dar, que é o pai de todos os anjos. Ou os anjos são 7 extensões dessa fonte maior ou criadora. Então os 7 planetas que estão no nosso sistema, eles seriam, aí que vem o nome astro e etc., eles seriam vestes astrais dessa mesma consciência desse Deus. Que na verdade esse Deus como fonte criadora está no que nós chamamos, nas linhas do saber, como o Sol oculto, que está por detrás desse nosso próprio Sol físico. Daí que o Sol, quer ver? Ó, vocês vão entender uma coisa aqui. Ó. Olha que interessante isso. Na astrologia, esse é o símbolo do Sol. O Sol é um planeta. É um planeta junto com todos os outros. Você tem o Sol, você tem a Lua, você tem Mercúrio, Vênus, vou colocar os 7 aqui, Vênus, Marte, e por fim, Júpiter e Saturno. Então quando você fala desses planetas aqui, se você pegar no conceito astronômico, o Sol é o centro dessas energias ou desses planetas. Mas por que ele é colocado junto com os outros 6, formando o setenário? Porque por detrás desse Sol você tem um Sol oculto, que é simbolizado por este triângulo com um olho no centro. Então este Sol oculto, que está aqui, que é aquele que manda as energias para que este Sol tenha a captação de toda a nossa força, da nossa energia, então ele acaba fazendo parte desse setenário: Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. E o Sol, ele está ligado à consciência angélica de Micael.
Micael é quem como Deus. Agora você começa a entender. Se ele é aquele que capta a energia deste sol oculto que está por detrás desse sol físico que nós observamos, Micael é quem como Deus, ou é o sol, aquele que capta a energia real do Pai Criador. E aí você tem todas as analogias angélicas, que é aí que surge a Kabbalah, ligada à consciência desses planetas. A Lua é Gabriel. Esses dois anjos têm uma função importantíssima no jogo. Por quê? Micael é aquele quem como Deus que recebe, capta e provoca todo o brilho de vida na humanidade através dessa força do sol oculto. Gabriel, como Lua, sendo que a Lua está ao redor da Terra, quem é? É o anjo anunciador. Sempre quando você pega uma anunciação, né, que não é a música da Alceu Valença, uma anunciação angélica na face da Terra, é Gabriel que faz. Quem foi o anjo que chegou para Maria? Que Maria está ligada à Lua também. Aí você começa a fazer as analogias. Falou, você vai ficar grávida de um ser especial, tal. Apesar de não saber de tudo, não é essa história tão religiosa como a gente pensa, né? Então Gabriel é o anunciador. Então Sol e Lua, por isso que eu coloquei os dois em destaque aqui, eles são, na verdade, os captadores na Kabbalah, que simboliza diretamente essa energia desse sol oculto, trazendo tanto as luzes como as sombras. E aí você tem os outros filhos diretos, né? Mercúrio é Rafael. E hoje Rafael é tido como o anjo que dirige a Terra. Aí você fala, mas como assim, Schultz? É fácil de entender. Hoje a evolução da humanidade ela tem como base a energia e a consciência de Mercúrio, ou seja, o desenvolvimento do mental. Vocês percebem o quanto as hierarquias, aí você fala, como que os anjos trabalham? Quer ver como que os anjos trabalham? Vou fazer uma brincadeira com vocês. Isso é só uma preparação para depois a gente trabalhar todo o restante. A humanidade precisa se conectar mais com a mente, com as ideias, com a comunicação. Vamos criar um computador, vamos jogar isso como uma invenção, a humanidade capta e cria isso. Eu estou com 50 anos agora, um cara de 78, mas tenho 50. Né? Aí eu quero estar sendo transmitido ao vivo isso, eu falando isso. Então voltando, né? E o Paulo só apontando toda hora, não fala palavrão, já colocou 2 placas, não fala palavrão, né? E por aí vai. Aí o que acontece? Quer ver? Quando você pega essa consciência e essas energias aqui, os anjos eles colocam instrumentais que a gente capta e transforma isso em invenções para que a gente interaja melhor. Por que eu coloquei os meus 50 anos como exemplo? Quando eu era um garoto de 15, 20 anos, para eu conseguir um disco de alguém ali dos Estados Unidos, cara, eu tinha que pegar todo o meu saláriozinho de office boy lá no Museu do Disco, depois do mapping ali, lembra quando o mapping era ali no Teatro Municipal? Lembra? Na verdade, eu tenho 50 anos. Ainda bem que você lembra, tá igualzinho a eu. Aí, eu ia lá, cara, pagava um disco importado, um bolachão ali, que era uma fortuna. E para conseguir um jornalzinho, um magazine falando de coisa, eu tinha que vasculhar o centro inteiro para ver quem vendia jornalzinho, fã de problema. Hoje, com o computadorzinho, hoje com todo mundo tem smartphone, não tem? Não é uma coisa fácil? Cara, quanto está hoje no smartphone bem vagabinha? Quanto está, gente? 200 e pouco, não é acessível? Você ainda parcela. Meu, você acessa a internet pagando quanto por mês? 20, 30 conto, não é isso que você paga? Você vai para onde você quiser, baixa o que você quiser, acessa onde quiser, conversa com o Japão, com a Austrália ali. Na hora você tiver amigos ali, ou seja, eles estão o quê? Deixando a gente interagir cada vez mais. Isso é Kabbalah. O ser humano capta, se conecta, recebe os inflúvios desses corpos astrais e manda isso para nós aqui, e a gente começa a fazer essa interação. Então vocês percebem como as crianças nascem com isso pronto? Eu tenho uma sobrinha que fez 5 anos agora. Estou conversando com a minha mãe, pô mãe, eu tenho que ir lá, não sei aonde, eu nem sei se meu GPS pega. Ela nunca conversa comigo, aí ela chegou para mim,
Titeu, por que você não usa o iPad? O quê? Por que você não usa o iPad? 4, 5 anos. Porque ela já viu os pais dela ali fuçando, caçando ideia. Tem um aplicativo, não tem que ser pá. Eles já nascem com tudo isso pronto. Esse que é o segredo das reencarnações. Eles já nascem captados, não captados, já nascem com essa energia captada dentro deles e transforma isso em forças. Então todos esses anjos, eles estão ligados no processo evolutivo. E de uma forma magistral na Kabbalah, você tem a regência dos anos ligadas a eles. Nós ainda estamos no anjo de Júpiter, que o anjo de Júpiter é Saquiel. Ainda estamos sobre os auspícios dessa energia. Saquiel, que aqui vocês vão entender, daqui a pouco eu vou chegar, é a força do rei sacerdotal. Então, querendo ou não, é um ano ainda vigente, é um ano ainda onde a palavra misericórdia tem um peso tremendo, que é o nome na Kabbalah do anjo Saquiel, que é Hesed. Vocês sabem a tradução da palavra misericórdia? Miséria de miséria, cor de coração e dar e de dar. Então, dar e oferecer o coração a todo e qualquer tipo de miséria que você observe. Você está fazendo isso? Olha que cara, todo mundo com uma cara de misericordioso, mas não me olhar, eu não vou resolver nada aqui. Então, quer ver, ó, já dando uma preparada para a energia desse ano e como os anjos vão conversar conosco. Nesse momento agora, você tem essa força da misericórdia. Então, tudo que está associado a você, de cada um com a sua vida, tanto no sentido individual como coletivo, toda a energia que pede para você essa postura de mais humildade, de misericórdia, de perdão, de ajuda, de altruísmo, é Saquiel conversando contigo. Então você está plantando essas energias, vamos dizer assim, benevolentes, que é uma tradução também, que você pode colocar ligada a reset, benevolência, para passar esse bastão aqui de Saquiel para o regente de 2015. Que o regente de 2015 é Samael. Samael, que é o anjo de Marte. Então todos nós vamos receber agora os eflúvios desse bastão, só que acaba. Não que não vai existir mais misericórdia, mas não chega a ser o topo ou o máximo dessa energia. O que representa mais a consciência de Samael? O que era báculo ou bastão sacerdotal passa a ser a espada. Aí você fala, então é só cortar umas cabeças e está tudo certo. Não. Você vai ter que cortar no amor ou no rigor todas as ervas daninhas que impedem a sua evolução. Só que muitas vezes a gente gosta dessas ervas daninhas. Então Geburá vai pedir para você que Geburá, que é o nome da consciência de Marte, né? Vamos colocar o símbolo dele de novo aqui. Se escreve assim, ó, Geburá, ou alguns chamam de Gevurá. É a mesma coisa, aquela coisa do V e do B, né? Então representa coragem, bravura, valentia. Aí você pega todas as teogonias e coloca essa força dentro de você. Se você é mais voltado para aquele lado religioso católico, pensa você incorporando São Jorge. É só se tornar corintiano que vai dar tudo certo, né? Não, muito pelo contrário, aí que você vai apanhar mesmo. Brincadeira. O que representa? É você incorporando esse guerreiro em você. Só que esse guerreiro tem várias facetas. É aí que vai o desenvolvimento da nossa palestra hoje. Você pode se tornar um guerreiro desembestado que vai matar, de repente, até pessoas que estão do seu lado na batalha. Ou você pode se tornar um guerreirão covarde. Um Davi que, quando Golias chegar, fala assim, eu tenho que trocar uma ideia antes, né? Vocês vão ver que existem várias facetas que possivelmente são, agora a palavra que eu gosto para todas essas linhas de conhecimento, são inclinações que, para quem sabe, para quem conhece, para quem sabe ler e ver um pouco como essa força e essa energia se processa, quando a experiência chegar, você está preparado, você sabe que isso tem a ver com a força do ano.
E não é muito difícil de entender a força de Gevurah. Se você pensar, quer ver? Aplicações bem simples na sua vida. Se você está empurrando um trabalho que você não gosta há um tempão já na sua vida, sabe o que acontece em 2015? A espada cai em cima dele. Mas se você está empurrando, quando você vem uma experiência ali tão forte que vai dar um chacoalhão nesse seu trabalho, nessa parte profissional, que vai ser inevitável a sua tomada de atitude. Mas como você não estava preparado, você pode transformar isso em briga ou letargia. Compreender? O trabalho vai pesar mais ainda como algo que tinha que ser transformado e você não transformou. Isso vale também para desemprego também. O que você está fazendo agora para conseguir um emprego? Se você não está fazendo nada, aí vem essa energia, em 2015 você vai sentir ela muito mais pesada. Porque antes de tudo, essa bravura, essa valentia, como é Marte, o que ela pede de você? Olha isso aqui, conhecem essa palavra aqui? Ó? Atitude. Com Marte não adianta só falar, dialogar, se comunicar, procurar parceria. Não, Marte quer ir lá e fazer. Marte quer realizar. Então é aí que você começa a entender como as forças vêm. Quer ver um exemplo? Relacionamentos. Você está todo complicado com relacionamentos. Não é? Você não tem ninguém como você queria, ou você está arrastando algo totalmente mal resolvido há um tempão. Quando essa energia cair, você não vai saber o que você faz. Então, se você quer uma dica para antes de tudo que a gente vai conversar aqui como consciência, se você sabe que você tem que fazer alguma coisa, comece a pensar em fazê-la já, porque a gente já vai entrar em dezembro daqui a pouco. Não empurra com a barriga. Por isso que aí você pega os signos que estão ligados à energia de Marte, entrando na astrologia agora, que não é, então, para esses signos, vai ter um empurrãozinho, vai, porque a pessoa nasceu com o Sol neles. Então ele tem a energia de Marte. Mas são dois signos que a palavra paciência não combina muito com eles, Áries e Escorpião. São dois signos que são regidos por Marte. Aí você pega a energia e a mancia deles e joga em Gevurah. Você quer matar um ariano e fala, dá um tempo, daqui a pouco. Quem sabe? Não, eu vou resolver isso logo. Não, relaxa, só mais uma semana. Ele vai roer os dedos, não só as unhas. Vai transformar isso em ansiedade, etc. Para o escorpianino, você tirar alguma coisa do controle dele e falar, depois com o tempo eu te passo a informação, você mata ele. Então essa energia de Marte, ou de Gevurah, você já tem que começar a meditar ela agora. Quer ver a minha reflexão particular? Eu falei para vocês que a reciclada do ano é no ano novo astrológico, aproximadamente 20 de março. Mas a gente já traz no nosso arquétipo ocidental, principalmente americano, que o calendário gregoriano, então a gente tem já um júbilo de renascimento do dia 31 para o dia 1º, todo mundo, certo? Então você tem 3 meses aí, na verdade, que você tem o transbordo de uma experiência para outra. Então esses 3 meses iniciais de 2015 seriam os meses onde essa força misericordiosa de reset passa o bastão para Marte. Para quando chegar essa energia marciana de Gevurah? No ano novo astrológico ela está livre dos eflúvios jupiterianos. Então, quer ver? A gente pode até criar, só na brincadeira aqui, deixa eu colocar o nome dos outros anjos aqui, né? A energia de Vênus é Anael, ou Anael, né? A energia de Júpiter, Saquiel, aqui eu já falei. Saturno é a energia de Cassiel. Então aqui você tem os 7 anjos, como 7 vestes dessa energia oculta aqui então. Sol Micael, Lua Gabriel, Mercúrio Rafael, Vênus Anael, Marte Samael, Júpiter Saquiel e Saturno Cassiel. São só nomenclaturas. Pensem como 7 vestes angélicas que projetam em nós, através da regência dos anos, a sua força específica. Então a gente sai da força de Saquiel para entrar na força de Samael, que tem 2 versões, você pode dizer, da energia de Samael. Quer ver um exemplo? Todas essas energias compõem o que nós chamamos, deixa eu projetá-la aqui para vocês verem, a energia do que nós chamamos na Kabbalah de árvore da vida.
Mas, quer ver, vou dar algumas coisas que eu já ouvi e li por aí. Você tem a árvore da vida, como luz. O que é oposto à vida? Você tem a árvore da morte também, que seria todo o aspecto sombrio de cada uma dessas consciências. Então você tem que pensar da seguinte forma para que exista uma compreensão. Se você tem a consciência, a veste angélica do anjo como uma coisa antropomórfica, você coloca ali, tem um anjo, atrás dele tem a sombra dele, porque se ele faz luz, ele faz a sombra. Então quem define a captação, porque a energia sempre é neutra, é a nossa consciência. Então você pode tanto entrar na sintonia da árvore luminosa, como também da árvore sombria. Estão compreendendo? Seria assim, quer ver Cristo falando disso? Um exemplo, ou qualquer outro mestre, independente da forma que fala, vou colocar o ditado popular. Vá de retro, Satanás. O que quer dizer vá de retro, Satanás? Vá de retro. Vai atrás. Agora imagine um ser especial falando isso. Ele sabe que a sombra sempre está próxima a ele, porque ele é luz. Então se ele provoca luz e ele está no mundo humano, no nosso jogo, vai ter a sombra contrária da energia dele atrás. Então ele sabe que a energia dele está atrás dele. Que aí envolve muitos, mas muitos mesmo, aspectos ocultos que estão ligados a isso. Um exemplo, quer ver um exemplo no episódio do Cristo? Ele não foi tentado no Monte das Oliveiras, quando ele tinha que passar pelo Calvário, era essa sombra que veio tentar ele. Então essa sombra, ou esse, vamos colocar assim, esse termo só para uma fácil compreensão, esse diabo que estava atrás, estava sempre a todo momento como uma polaridade do trabalho dele ali presente para fazer, né, qualquer coisa se ele tivesse o lado da luz dele de repente reduzido. Seria assim, quer ver? Um exemplo, se Cristo sucumbisse, óbvio que dificilmente aconteceria. Na hora dele passar a tragédia do Gólgota, que todo mundo sabe, ele representando a árvore de luz ou a árvore da vida, o diabo chegava e falava assim, quer saber? Se manda que eu entro no seu lugar, vou lá, passo uma noite e você sai ileso. Então o sacrifício dele seria menor por tudo que ele teve que passar. Então nesse jogo, ele não cede para esse lado contrário. E esse lado contrário tem até um nome que eu vou dar para vocês aqui, quer ver? Ele é chamado, né, na Kabbalah de Clifot, ou Clifot, né, que representa a energia contrária que Geburah também tem. Geburah tem essa força. Aí que nós chamamos, muitas vezes a energia de Samael começa a ter um monte de outros nomes, vocês já devem ter ouvido, Camael e etc. Está ligado a essa energia sombria que está na árvore da vida também. Então essa energia, vamos entender uma coisa, é assim que funciona o mistério da polaridade, quer ver? Quando você pensa na energia angélica mesmo como um todo, ela é neutra. Ela só vai dar para você o que está em você, nunca o que não está em você. Vocês compreenderam isso? Ela é neutra. Então se ela chega, ela se projeta aqui na Fernanda que está se escondendo. Ela se projeta aqui e fala, porque só tem coisa boa. Então ele vai se projetar com uma coisa boa, mas antes dela existir fora, onde que existe a coisa boa? No ser humano, que o ser humano que é polar. O anjo não, o anjo é neutro. Ele só oferece para você o que existe em você. Aí ele vai se projetar em mim. Só tem energia do capeta aqui. Aí ele vai fazer? Ele vai transformar isso em energia do capeta em mim. Aí eu vou ter aquele monte de provação. Então quem faz a polaridade da energia angélica, que eu não encontro nenhuma palavra no momento, a não ser neutra, quem define a polaridade somos nós. Então se você vai, esse é o nome de luz na Kabbalah, Sefirah, captar a energia do anjo, ou se você vai captar a energia demoníaca, que é chamada de Clifot, é você. É você através dos seus atos. Aí que vem o lance da palestra, de você entender como essa energia trabalha, como essa energia atua. Então o primeiro passo